O milionário nunca imaginou ser abandonado pelo filho e acolhido por uma mendiga negra. Ricardo Albuquerque, o rei do Vale do Silício Tupiniquim, o cara que transformava toque de Midas em baite de ouro, estava no fundo do poço. Júnior, seu único filho, o garoto problema, o herdeiro da grana toda, tinha sumido, evaporado. Um bilhete amassado em cima da cama king size. Cansei. Só isso. Um soco no estômago de quem achava que controlava o mundo com uma planilha de Excel. Ricardo, engravatado, terno Armani molhado pela garoa da Brigadeiro, parecia um mendigo chique. A vida, que ele comprava a crédito infinito, tinha virado uma conta vencida e impagável. Onde procurar? Como? O moleque podia estar em Copacabana, gastando a fortuna do pai, ou pior, envolvido com a boca no meio do centrão de São Paulo. Foi aí, tropeçando na própria desgraça e num monte de caixa de isopor, que ele a viu. Dona Zilda, a rainha da quentinha, o anjo da guarda do Largo da Batata. Sempre com um sorriso e um bom dia patrão para ele quando passava rasgando no carrão importado. Agora, Ricardo era só mais um desesperado na fila da vida. A chuva engrossava a alma também. Ricardo sentou no banquinho de plástico, a bunda doendo, o coração em frangalhos. E chorou. Chorou como um bebê, como um órfão, como um bilionário falido de amor. Dona Zilda, com aquele olhar que radiografava a alma, não disse nada. Só ofereceu um prato fumegante de feijoada e um canto para se abrigar. Ricardo, o fodão da tecnologia, dormiu num quartinho nos fundos da casa da Dona Zilda, no Capão Redondo. Um colchão mofado, um cheiro de esperança e o som distante do funk carioca. No café da manhã, pão com manteiga, coisa que não comia há anos. Ricardo viu a foto. Um rapaz, a cara do Júnior, mas com um olhar perdido. É o Lucas, meu neto, disse Dona Zilda, suspirando. Sumiu também. Enveredou por caminhos tortuosos. Um arrepio gelou a espinha de Ricardo. Será que a chave para encontrar Júnior estava ali, naquele barraco, naquela família, naquela dor compartilhada? Será que o destino, sacana como ele só, tinha cruzado o caminho do ricaço com o da vendedora de quentinha por um motivo? A busca pelo filho estava só começando e prometia ser bem mais barra pesada do que ele imaginava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A busca pelo filho estava só começando e prometia ser bem mais barra pesada do que ele imaginava. Naquela noite, Ricardo não conseguiu pregar o olho. O colchão era uma tortura. A lembrança do Júnior, pior ainda. Imagens do moleque pequeno, no colo, misturavam-se com flashes do bilhete. Do cansei. Cansei de quê, caramba? Dona Zilda acordou cedo como sempre. O cheiro do café invadiu o quartinho. Ricardo, meio zumbi, foi para a cozinha. Dona Zilda já estava lá, preparando tapioca com queijo. Come, Ricardo. Precisa de força. Ah, gente vai achar esses meninos. Ricardo engoliu a tapioca sem sentir o gosto. A imagem do Lucas, o neto sumido, martelava na cabeça dele. Dona Zilda, me fala mais sobre o Lucas. Para onde ele ia? Com quem andava? Dona Zilda suspirou, um suspiro pesado, de quem carregava o mundo nas costas. Ah, Ricardo, o Lucas sempre foi um bom menino. Mas aí, sabe como é, né? Más companhias. Começou a faltar em casa, se envolver com uns caras barra pesada. Ricardo sentiu um calafrio. Que tipo de caras? Uns caras da Cracolândia, Dona Zilda respondeu, a voz embargada.
Cracolândia. A palavra ecoou na cabeça de Ricardo como uma bomba. Será que o Júnior? Dona Zilda. Preciso ir. Tenho que fazer umas coisas. Ricardo saiu apressado. Precisava falar com alguém que entendesse da Cracolândia. Alguém que pudesse ajudá-lo a encontrar o Júnior, se ele estivesse lá. Lembrou-se do Paulo, um antigo colega da faculdade, que trabalhava como assistente social na região do Centrão. Ligou para o Paulo, marcou um encontro no boteco da esquina. Paulo chegou com a cara amassada, mas com a boa vontade de sempre. Ricardo, quanto tempo? Que milagre é esse? Virou gente como a gente agora? Ricardo não teve paciência para brincadeira. Paulo, preciso da sua ajuda. Meu filho sumiu. Acho que ele pode estar na Cracolândia. Paulo ficou sério na hora. Aí, bicho, Cracolândia é foda. Difícil. Achar alguém lá dentro? Mas me conta, como que ele foi parar lá? Ricardo explicou a história do bilhete, da grana, da vida de playboy. Paulo ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça. Cara, essa molecada rica se perde fácil. Muita grana, pouca responsabilidade. Paulo prometeu ajudar. Disse que ia fazer uns contatos, ver se alguém tinha visto o Júnior. Ricardo agradeceu e foi para casa, com o coração na mão. Chegou no barraco da Dona Zilda, exausto. Ela estava na porta, olhando pro nada. Alguma notícia, Ricardo? Ainda não, Dona Zilda, mas estou fazendo o possível. Dona Zilda suspirou de novo, aquele suspiro que doía na alma. De repente, ela olhou para Ricardo com um olhar estranho, um olhar que ele nunca tinha visto antes. Ricardo, preciso te contar uma coisa que eu devia ter contado antes. Ricardo sentiu um arrepio na espinha. O que foi, Dona Zilda? Ela respirou fundo e disse, a voz tremendo. O Lucas não é meu neto. É meu filho. Ricardo ficou sem ar. Filho? Como assim? Dona Zilda era muito velha para ser mãe de um rapaz da idade do Lucas. Eu era muito jovem quando ele nasceu. Não tinha como criar ele. Deixei ele com a minha irmã, mas nunca deixei de amar ele. Ricardo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A história da Dona Zilda é ainda mais triste do que ele imaginava. E tem mais uma coisa, Ricardo. Dona Zilda continuou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O pai do Lucas é você. Ricardo ficou sem ar. Filho? Como assim? Dona Zilda era muito velha para ser mãe de um rapaz da idade do Lucas. Eu era muito jovem quando ele nasceu. Não tinha como criar ele. Deixei ele com a minha irmã, mas nunca deixei de amar ele. Ricardo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A história da Dona Zilda era ainda mais triste do que ele imaginava. E tem mais uma coisa, Ricardo, Dona Zilda continuou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O pai do Lucas é você. O mundo girou. Ricardo cambaleou, procurando uma cadeira para sentar. Ele? Pai do Lucas? Impossível. Ele não se lembrava de nada, de ninguém, a não ser da faculdade, dos negócios, da grana. Mas a Dona Zilda? Quando? Onde? Não pode ser, ele gaguejou. Eu não me lembro. Dona Zilda se aproximou, segurando as mãos dele. As mãos dela, calejadas, quentes. As mãos dele, finas, frias. Faz tanto tempo, Ricardo. Você era diferente, mais humano. A gente se conheceu num baile funk lá no Grajaú. Você estava começando a faculdade, eu trabalhava como faxineira. Foi uma noite especial. Ricardo fechou os olhos, tentando forçar a memória. Nada. Um vazio, uma escuridão. Eu sei. Que você não se lembra, Dona Zilda continuou. Você tinha bebido demais. E depois você sumiu. Me deixou sozinha, grávida, sem saber o que fazer. Ricardo sentiu um nó na garganta. A vida dele, tão perfeita, tão controlada, desmoronando como um castelo de areia. Eu sinto muito, ele conseguiu dizer, a voz embargada. Eu não sabia. De repente, um grito agudo, desesperado, que cortou o silêncio da noite. Mãe, socorro! Era a voz do Lucas. Dona Zilda se levantou num pulo, os olhos arregalados. Lucas! Ela gritou.
correndo para fora do barraco. Ricardo a seguiu, tropeçando nos próprios pés. Chegou na rua a tempo de ver a cena. Lucas caído no chão, sangrando. E em cima dele, um cara com uma faca na mão. O cara era o Júnior. Ricardo paralisou. Júnior? Ali? Atacando o próprio irmão? Júnior, para com isso! Ele gritou, tentando correr em direção aos dois. Mas era tarde demais. Júnior levantou a faca de novo e cravou no peito do Lucas. Lucas gemeu e caiu, inerte. Júnior olhou para Ricardo, os olhos vermelhos, transtornados, e sorriu. Um sorriso frio, cruel, que Ricardo nunca tinha visto antes. Pai, finalmente a gente se encontrou, ele disse, a voz rouca. Agora a gente vai poder ser uma família de verdade. E antes que Ricardo pudesse reagir, Júnior apontou a faca para ele. E antes que Ricardo pudesse reagir, Júnior apontou a faca para ele. O mundo virou gelatina. Ricardo viu a lâmina brilhar, a cara do Júnior deformada num ódio que ele não reconhecia. Ia morrer ali, no meio da rua, depois de ter perdido tudo. Mas de repente, um estrondo, um tiro. Júnior cambaleou, a faca caindo no chão. Uma mancha vermelha se espalhando na camisa. Ele olhou para o Ricardo, incrédulo. Pai, por quê? Ele murmurou antes de desabar. Ricardo olhou para o lado. Dona Zilda com uma arma na mão. A fumaça saindo do cano. A cara dela não era a mesma. Não era mais a vendedora de quentinha, a mãe sofrida. Era outra pessoa. Eu fiz o que tinha que ser. Feito, ela disse, a voz firme e quase fria. Ele ia te machucar. Ricardo não conseguia entender. Dona Zilda, uma assassina? Impossível, mas a arma na mão dela, o corpo do Júnior no chão, era tudo real demais. Aí a ficha caiu. A história do Lucas. O pai desconhecido. A noite no baile funk. As contas começaram a fechar. Dona Zilda não era só a mãe do Lucas. Era a mãe do Júnior também. Você é a mãe do Júnior? Ele perguntou, a voz tremendo. Dona Zilda respirou fundo, como se estivesse tirando um peso enorme das costas. Sim, Ricardo. Eu sou a mãe dos dois. E você é o pai dos dois. O mundo girou. De novo. Ricardo tinha 2 filhos, um morto, o outro no chão, baleado. E a mulher que ele julgava ser uma mendiga, a mãe dos seus 2 filhos. Uma loucura. As sirenes começaram a tocar. A polícia chegou, a ambulância. Levaram o Júnior, algemado, sangrando. Dona Zilda foi presa também. Ricardo ficou ali, sozinho no meio da rua, olhando para o corpo do Lucas. Mas, espera-o. O Lucas, ele estava se mexendo. Ricardo correu até ele, desesperado. O Lucas tossiu, abriu os olhos. Tio, ele sussurrou. Tio? Ricardo não entendeu. Tio de quem? Aí o Lucas tossiu um pingente que Ricardo conhecia muito bem. Era o pingente que ele tinha dado pra... Não podia ser. O Lucas tossiu mais uma vez e com a voz fraca disse: Pai. Pai? Lucas era o filho dele? Mas e o Júnior? Ricardo olhou para o corpo do Júnior, sendo colocado na ambulância. Olhou para Dona Zilda, sendo levada pela polícia. Olhou para o Lucas, sangrando em seus braços. Nada fazia sentido. Dona Zilda era a mãe dos dois? Mas o Lucas chamou Ricardo de pai. E o Júnior, quem era filho de quem, afinal? E foi aí que Ricardo percebeu. A história toda estava errada. As peças não se encaixavam. Tinha algo muito mais sinistro por trás daquilo tudo. Um segredo terrível que Dona Zilda guardava há anos. Um segredo que agora estava prestes a vir à tona. E Ricardo, no meio daquele caos, era a chave para desvendá-lo. Mas para isso, ele precisava sobreviver. E olhando nos olhos do Lucas, ele sabia que a noite estava apenas começando. E antes que Ricardo pudesse reagir, Júnior apontou a faca para ele. O mundo virou gelatina. Ricardo viu a lâmina brilhar. A cara do Júnior
deformada num ódio que ele não reconhecia. Ia morrer ali, no meio da rua, depois de ter perdido tudo. Mas de repente, um estrondo, um tiro. Júnior cambaleou, a faca caindo no chão. Uma mancha vermelha se espalhando na camisa. Ele olhou pro Ricardo, incrédulo. Pai, por quê? Ele murmurou antes de desabar. Ricardo olhou pro lado. Dona Zilda, com uma arma na mão, a fumaça saindo do cano. A cara dela não era a mesma. Não era mais a vendedora de quentinha, a mãe sofrida. Era outra pessoa. Eu fiz o que tinha que ser feito, ela disse, a voz firme, quase fria. Ele ia te machucar. Ricardo não conseguia entender. Dona Zilda, uma assassina? Impossível. Mas a arma na mão dela, o corpo do Júnior no chão. Era tudo real demais. Aí a ficha caiu. A história do Lucas, o pai desconhecido, a noite no baile funk. As contas começaram a fechar. Dona Zilda não era só a mãe do Lucas. Era a mãe do Júnior também. Você é a mãe do Júnior? Ele perguntou, a voz tremendo. Dona Zilda respirou fundo, como se estivesse tirando um peso enorme das costas. Sim, Ricardo, eu sou a mãe dos dois. E você é o pai dos dois. O mundo girou de novo. Ricardo tinha 2 filhos, um morto, o outro no chão, baleado. E a mulher que ele julgava ser uma mendiga, a mãe dos seus 2 filhos. Uma loucura. As sirenes começaram a tocar. A polícia chegou. A ambulância. Levaram o Júnior, algemado, sangrando. Dona Zilda foi presa também. Ricardo ficou ali, sozinho, no meio da rua, olhando para o corpo do Lucas. Mas espera aí. O Lucas, ele estava se mexendo. Ricardo correu até ele desesperado. O Lucas tossiu, abriu os olhos. Tio, ele sussurrou. Tio? Ricardo não entendeu. Tio de quem? Aí o Lucas tossiu de novo e vomitou sangue. E no meio do sangue, uma coisa brilhou. Uma corrente de ouro, com um pingente. Um pingente que Ricardo conhecia muito bem. Era o pingente que ele tinha dado pra... Não podia ser. O Lucas tossiu mais uma vez e, com a voz fraca, disse: Pai. Pai? Lucas era o filho dele? Mas e o Júnior? Ricardo olhou para o corpo do Júnior, sendo colocado na ambulância. Olhou para Dona Zilda, sendo levada pela polícia. Olhou para o Lucas, sangrando. Em seus braços. Nada fazia sentido. Dona Zilda era mãe dos dois? Mas o Lucas chamou Ricardo de pai? E o Júnior? Quem era filho de quem, afinal? E foi aí que Ricardo percebeu. A história toda estava errada. As peças não se encaixavam. Tinha algo muito mais sinistro por trás daquilo tudo. Um segredo terrível que Dona Zilda guardava há anos. Um segredo que agora estava prestes a vir à tona. E Ricardo, no meio daquele caos, era a chave para desvendá-lo. Mas para isso, ele precisava sobreviver. E olhando nos olhos do Lucas, ele sabia que a noite estava apenas começando. Pai? Lucas repetiu, a voz sumindo. Ricardo sentiu um aperto no peito. Olhou para corrente, pro pingente que ele tinha dado há anos para sua irmã, Marta. A Marta que tinha sumido quando era adolescente. A Marta que ele nunca mais tinha visto. Não podia ser. Lucas, você é filho da Marta? Ricardo perguntou, a voz embargada. Lucas assentiu fracamente. Ela nunca esqueceu você, tio Ricardo, pai. A mão dele apertou a de Ricardo, fraca, quase sem força. Ela te amava. Um raio cortou o céu, iluminando a rua como um palco macabro. Ricardo sentiu as pernas bambearem. Filho da Marta? O Lucas era seu sobrinho neto e filho da sua irmã desaparecida? Onde ela tinha estado todos esses anos? E como o Lucas tinha ido parar na Cracolândia? As peças começaram a se encaixar de um jeito doentio. Dona Zilda, a tal noite no baile funk. O Lucas, abandonado. O Júnior, rico, mimado. E agora os dois ali, destruídos. Mas, e o Júnior? Ricardo perguntou.
mais para si mesmo do que por Lucas. Quem é o Júnior? Lucas tossiu de novo, cuspindo mais sangue. Júnior, ele não é filho seu. Ele é filho do... Ele parou com falta de ar. Do quem, Lucas? Fala! Ricardo gritou, desesperado. Lucas juntou as últimas forças e sussurrou. Do delegado Costa. O chão sumiu debaixo dos pés de Ricardo. Delegado Costa? Aquele cara corrupto que sempre vivia atrás de propina. O cara que ele odiava. Com todas as forças. O Júnior era filho dele? Então era por isso que o moleque sempre se safava, aprontava todas e nunca dava em nada. Por que Dona Zilda tinha escondido isso? Por que ela tinha criado o Júnior como se fosse filho dele? E o mais importante, onde estava Marta? De repente, a sirene da ambulância soou mais forte. Os paramédicos empurraram Ricardo para o lado e começaram a trabalhar no Lucas. Ricardo se afastou, zonzo, atordoado. O mundo tinha virado de cabeça para baixo. Ele não só tinha reencontrado o filho, como tinha descoberto que ele era sobrinho-neto. O Júnior não era filho dele, mas sim do seu maior inimigo. E Dona Zilda, o que ela tinha a ver com tudo aquilo? Ricardo olhou para o céu, as gotas grossas de chuva caindo no seu rosto. Sentiu um ódio tão grande, tão profundo, que quase o consumiu. Delegado Costa. Era ele o responsável por tudo aquilo. Era ele quem tinha destruído sua família. E naquele momento, Ricardo Albuquerque, o rei do Vale do Silício Tupiniquim, o cara que transformava toque de Midas em baite de ouro, fez uma promessa. Ele ia se vingar. Ia descobrir toda a verdade. Ia fazer o delegado Costa pagar por cada lágrima, por cada gota de sangue derramada naquela noite. Mas antes, ele precisava encontrar Marta. O celular tocou. Era um número desconhecido. Ricardo atendeu, a voz tremendo. Alô? Do outro lado da linha, uma voz rouca sussurrando. Ricardo, sei onde a Marta está. Mas se você quiser encontrá-la, vai ter que fazer exatamente o que eu mandar. E não confie em ninguém. Ninguém mesmo. A ligação caiu. Ricardo olhou para o celular, a tela apagada. Quem era? E como sabia sobre a Marta? A verdade estava ali, bem na sua frente. Mas para alcançá-la, Ricardo sabia que ia ter que entrar em um jogo muito mais perigoso do que ele jamais imaginou. E que a noite estava apenas começando. A ligação caiu. Ricardo olhou para o celular. A tela apagada. Quem era? E como sabia sobre a Marta? A verdade estava ali, bem na sua frente. Mas para alcançá-la, Ricardo sabia que ia ter que entrar em um jogo muito mais perigoso do que ele jamais imaginou. E que a noite estava apenas começando. No pronto-socorro, a espera era uma tortura. Lucas, sedado, lutava pela vida. Ricardo andava de um lado para o outro, o celular na mão, tentando rastrear a ligação. Nada. Número fantasma. Calma, seu Ricardo, disse Dona Neide, uma enfermeira que se aproximou. Sei que tá difícil, mas precisa ter fé. A gente está fazendo tudo o que pode pelo seu sobrinho. Sobrinho. A palavra ecoou na cabeça de Ricardo. Que inferno! Tanta coisa acontecendo de uma vez. E a Marta? Onde ela se meteu? De repente, um grito. Um berro de gelar a espinha. Vinha da sala de cirurgia. Ricardo correu até a porta. Dona Neide tentou segurá-lo, mas ele a empurrou e invadiu a sala. O que ele viu ali mudou tudo, para sempre. Lucas estava na mesa, entubado. Os médicos e enfermeiros desesperados. Mas não era o Lucas que chamou a atenção de Ricardo. Era o reflexo no espelho, o reflexo de um dos médicos. Era a Marta, com um bisturi na mão. Ela sorria, um sorriso frio, cruel, que Ricardo nunca imaginou ver no rosto da irmã. Marta? Ele sussurrou, sem acreditar. Ela se virou, os olhos fixos em Ricardo. Surpresa, maninho? Sentiu saudades? Ricardo
Não conseguia entender. A Marta, médica, depois de anos sumida? E por que aquele sorriso? O que você tá fazendo aqui? Ele gaguejou. Salvando meu filho, ela respondeu, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ou tentando, né? A culpa é toda sua, Ricardo. Se você não tivesse aparecido, nada disso teria acontecido. A Marta se aproximou, o bisturi na mão. Sabe, Ricardo, sempre te invejei. A grana, o sucesso, tudo. Mas agora eu tenho o que você sempre quis. Ela apontou para Lucas na mesa. Um filho, de verdade. E ele me ama, mais do que você jamais amou alguém. De repente, Dona Zilda entrou na sala, algemada, escoltada por 2 policiais. Os olhos dela arregalados, fixos na Marta. Não, Marta, não faz isso, ela gritou. Ele não merece. Marta riu, uma risada histérica que ecoou na sala. Cala a boca, Zilda. Você nunca entendeu nada. E então a bomba, a revelação que explodiu na cabeça de Ricardo como uma granada. O Lucas não é meu filho, Ricardo, Marta disse, o sorriso desaparecendo. Ele é seu, nosso. Lembra daquela noite lá em Campos do Jordão? Você estava bêbado, eu também. A gente era jovem, inconsequente. Ricardo cambaleou. Ele e a Marta? Impossível. Mas a lembrança, vaga, turva, começou a surgir na sua mente. Uma noite de chuva, um chalé, o calor do vinho. E a Marta, sempre tão perto, tão parecida com ele. Não, não pode ser, ele murmurou. Pode, Ricardo. E é. Eu escondi a verdade por anos, com a ajuda da Zilda. Ela sempre me amou, sempre fez tudo por mim. Cuidou do Lucas como se fosse filho dela. E o Júnior? O Júnior é filho do delegado Costa, como você já deve ter imaginado. Um plano perfeito, não acha? Ricardo estava em choque. A Marta, a irmã que ele tanto amava, era uma psicopata. E ele tinha transado com a própria irmã. E o Lucas era seu filho e sobrinho ao mesmo tempo. Dona Zilda chorava, desesperada. Eu tentei te proteger, Ricardo. Tentei proteger os seus filhos. Mas ela morreu. Um apito agudo. O monitor do Lucas. Ele estava morrendo. Marta olhou para Ricardo, os olhos cheios de ódio. Agora você vai perder tudo, Ricardo. Tudo que você sempre amou. E vai ser por minha causa. Com um movimento rápido, ela ergueu o bisturi e apontou para o próprio pescoço. Se eu não posso ter você, ninguém mais terá. E antes que alguém pudesse impedir, ela cravou o bisturi na garganta. O sangue jorrou. Marta caiu no chão. Morta. Ricardo gritou. Um grito de dor, de angústia, de desespero. A vida dele tinha virado um inferno. Naquele momento, a porta da sala se abriu. E quem entrou, fez o coração de Ricardo parar. Era o delegado Costa, e ele sorria. Um sorriso vitorioso, diabólico. Boa noite, Ricardo, ele disse a voz calma. Parece que a nossa família está toda reunida. Que tal a gente colocar os pingos nos is? E antes que Ricardo pudesse responder, o delegado sacou a arma e apontou para ele. O jogo acabou, Ricardo, e você perdeu. O jogo acabou, Ricardo, e você perdeu. Aquelas palavras cortaram como navalha. Ricardo olhou para o delegado Costa, o ódio borbulhando nas veias. O cara sorria, satisfeito, como se estivesse assistindo a um filme. Por que, Costa? Por que fez tudo isso? Ricardo cuspiu as palavras, a voz embargada. O delegado deu de ombros. Negócios, Ricardo. A Marta, ela era o problema. Sabia demais. E você? Você sempre foi um obstáculo. Precisava sair do meu caminho. Ele levantou a arma. Ricardo fechou os olhos, esperando o tiro. Mas o tiro não veio. Em vez disso, um barulho. Um baque surdo. Ricardo abriu os olhos. O delegado Costa estava no chão. Uma seringa espetada no pescoço. E quem estava em pé atrás dele era o Lucas. Eu não ia deixar ele te machucar, pai.
Lucas disse, a voz fraca. Eu prometi para minha mãe, para Marta, que ia te proteger. Ricardo olhou para o filho, confuso. Pai? Lucas ainda o chamava de pai? Mas você não estava? Ricardo não. Conseguiu terminar a frase. Eu sei que é confuso, pai, mas a Marta, ela me contou tudo antes de... Lucas fez uma pausa, engolindo o choro. Ela me contou sobre você, sobre a Zilda, sobre o delegado Costa, sobre tudo. De repente, as luzes do pronto-socorro começaram a piscar. E um alarme soou. Um alarme que Ricardo nunca tinha ouvido antes. O que está acontecendo? Ele perguntou, assustado. Lucas tossiu, cuspindo mais sangue. Eles estão vindo. Quem? Ricardo insistiu. Antes que Lucas pudesse responder, as portas do pronto-socorro se abriram. E o que entrou ali fez Ricardo tremer da cabeça aos pés. Eram homens, muitos homens, vestidos de preto, armados até os dentes. E no meio deles, uma figura familiar, a Zilda. Mas não era a Zilda que Ricardo conhecia. Não era a vendedora de quentinha, a mãe sofrida. Era outra pessoa, uma pessoa fria, calculista, com um olhar gélido que dava calafrios. Desculpa, Ricardo, ela disse a voz sem emoção. Mas o jogo mudou. E agora você vai pagar por todos os seus pecados. Os homens armados se aproximaram. Ricardo pegou Lucas nos braços, tentando protegê-lo. Mas era inútil. Eles estavam cercados. Quem são vocês? Ricardo gritou desesperado. Zilda sorriu, um sorriso que Ricardo nunca mais ia esquecer. Nós somos a verdade, Ricardo. E a verdade é que você nunca soube de nada. E então, a revelação. A bomba que explodiu na cabeça de Ricardo, destruindo tudo o que ele acreditava saber. O Lucas não é seu filho, Ricardo. Nem sobrinho, nem nada. Ele é meu irmão. Ricardo arregalou os olhos. Irmão? Como assim? Eu sei que parece loucura, Ricardo, mas a Marta, ela era minha irmã mais nova. Fugiu de casa quando era adolescente, se envolveu com gente barra pesada e teve o Lucas. Eu sempre cuidei dele, como se fosse meu filho, para proteger ela e proteger você. Zilda fez uma pausa, respirando fundo. E o Júnior é filho do delegado Costa, mas ele nunca soube. Eu manipulei os dois, Ricardo. Usei os dois para chegar até você, para me vingar. Vingar? Vingar de quê? Ricardo perguntou, sem entender. Zilda riu, uma risada amarga, dolorosa. Você não se lembra, Ricardo? Não se lembra daquela noite há muitos anos atrás? Daquela boate no centro? Daquela garota que você e seus amigos abusaram. A imagem surgiu na mente de Ricardo como um flash, uma lembrança terrível que ele tinha tentado esquecer por anos. Uma noite de bebedeira, uma garota indefesa, um crime hediondo. Eu não! Ricardo gaguejou, o rosto pálido. Era eu, Ricardo, Zilda disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu era aquela garota, e eu nunca te perdoei. Nunca. O mundo girou. Ricardo sentiu as pernas bambearem. Ele era um monstro. E a Zilda? Ela tinha passado anos planejando sua vingança. Eu sei que parece loucura, Ricardo. Mas a Marta, ela era minha irmã mais nova. Fugiu de casa quando era adolescente. Se envolveu com gente barra pesada. E teve o Lucas. Eu sempre cuidei dele, como se fosse meu filho, para proteger ela e proteger você. Zilda fez uma pausa, respirando fundo. E o Júnior? O Júnior é filho do delegado Costa. Mas ele nunca soube. Eu manipulei os dois, Ricardo. Usei os dois para chegar até você, para me vingar. Vingar? Vingar de quê? Ricardo perguntou sem entender. Zilda riu, uma risada amarga, dolorosa. Você não se lembra, Ricardo? Não se lembra daquela noite, há muitos anos atrás? Daquela boate no centro? Daquela garota?
daquela garota que você e seus amigos abusaram. A imagem surgiu na mente de Ricardo como um flash, uma lembrança terrível, que ele tinha tentado esquecer por anos. Uma noite de bebedeira, uma garota indefesa, um crime hediondo. Eu não, Ricardo gaguejou, o rosto pálido. Era eu, Ricardo, Zilda disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu era aquela garota, e eu nunca te perdoei. Nunca. O mundo girou. Ricardo sentiu as pernas bambearem. Ele era um monstro, e a Zilda, ela tinha passado anos planejando sua vingança. Agora você vai pagar, Ricardo. Vai pagar por tudo que você fez. Vai pagar pela minha dor, pelo meu sofrimento. Vai pagar com a sua vida. Os homens armados se aproximaram. Ricardo fechou os olhos, esperando o fim. Mas, de repente, um estrondo, um grito, e tudo ficou escuro. Ricardo acordou. Estava deitado no chão, a cabeça latejando. Ao seu lado, o corpo de Lucas, morto. Olhou em volta. O pronto-socorro destruído. Corpos por todos os lados. Sangue, fumaça, o cheiro da morte. Zilda havia sumido. Ricardo se levantou, cambaleando. Precisava sair dali. Precisava fugir. Mas para onde? Quem ele era agora? O ricaço? O pai? O monstro? Não sabia. Só sabia que precisava sobreviver. Precisava descobrir a verdade. E precisava se vingar. Mas de quem? De Zilda? Do delegado Costa? Ou de si mesmo? A resposta... Bah, ele ainda não tinha. Mas sabia que a noite estava apenas começando. E que o inferno o aguardava. Agora você vai pagar, Ricardo. Vai pagar por tudo que você fez. Vai pagar pela minha dor, pelo meu sofrimento. Vai pagar com a sua vida. Os homens armados se aproximaram. Ricardo fechou os olhos, esperando o fim. Mas, de repente, um estrondo, um grito, e tudo ficou escuro. Ricardo acordou. Estava deitado no chão, a cabeça latejando. Ao seu lado, o corpo de Lucas, morto. Olhou em volta. O pronto-socorro destruído. Corpos por todos os lados. Sangue, fumaça, o cheiro da morte. Zilda havia sumido. Ricardo se levantou cambaleando. Precisava sair dali. Precisava fugir. Mas para onde? Quem ele era agora? O ricaço? O pai? O monstro? Não sabia. Só sabia que precisava sobreviver. Precisava descobrir a verdade. E precisava se vingar. Mas de quem? De Zilda? Do delegado Costa? Ou de si mesmo? A resposta ele ainda não tinha. Mas sabia que a noite estava apenas começando e que o inferno o aguardava. Saiu cambaleando do pronto-socorro, tropeçando nos destroços. A noite era fria. A garoa fina colava no rosto, misturada com sangue. Parecia um filme de terror. Só que ele era o protagonista, a vítima. Precisava de um lugar seguro, um canto para pensar. Lembrou do Paulo, o amigo assistente social. Talvez ele pudesse ajudar. Chegou no boteco da esquina. O lugar de sempre. Paulo estava lá com a mesma cara amassada de sempre, tomando uma cerveja. Ricardo, caralho, que zona é essa? Viu a notícia? Massacre no pronto-socorro. Cê tava lá, bicho? Ricardo caiu na cadeira sem forças. Contou tudo à voz embargada, as lágrimas escorrendo. A Zilda, a Marta, o Lucas, o Costa, o abuso, tudo. Paulo ouviu em silêncio, a boca aberta, incrédulo. No final, só conseguiu dizer: Meu Deus, Ricardo, que merda, cara, que merda. De repente, um carro parou na frente do boteco. 2 caras desceram, armados, com a cara fechada. Ricardo Albuquerque, a gente precisa conversar. Ricardo gelou. Sabia quem eram. Capandas do Costa. Paulo, corre e se manda. Ricardo gritou, tentando se levantar. Mas era tarde. Os caras já estavam em cima deles. Apontaram as armas. E então tudo mudou. Paulo,
O Paulo, o amigo assistente social, o cara que sempre ajudou todo mundo, levantou a mão e disse com uma voz calma, quase doce: Calma, rapazes. Ele tá comigo. Levem ele. Ricardo olhou para o Paulo, sem entender. Traição? Justo ele? Os caras pegaram o Ricardo pelos braços, o arrastando para fora do boteco. Paulo ficou ali parado, olhando para ele, e sorriu. Um sorriso frio, cruel, que Ricardo nunca tinha visto antes. Paulo, por quê? Ricardo conseguiu dizer, a voz tremendo. Paulo se aproximou, sussurrando no ouvido de Ricardo. Porque a Zilda me prometeu uma fortuna. Ricardo, e você? Você sempre foi um peso na minha vida. Um playboyzinho mimado que nunca precisou de nada. E então a bomba. A revelação que explodiu na cabeça de Ricardo como uma bomba atômica. E tem mais uma coisa, Ricardo. Paulo disse, o sorriso aumentando. Eu também estava naquela boate, naquela noite. Eu também abusei da Zilda. Ricardo ficou sem ar. O Paulo, um dos seus algozes, os capangas o jogaram dentro do carro. Ricardo olhou para trás. Paulo estava lá, parado na porta do boteco, acenando e rindo. O carro arrancou em disparada. Ricardo estava perdido, traído, desesperado. A Zilda, o Costa, a Marta e agora o Paulo. Todos o haviam enganado. Todos. O haviam usado. Mas por quê? Qual era o grande plano? O que todos eles queriam dele? De repente o carro parou. Ricardo foi jogado para fora, em um lugar escuro, isolado. Uma casa abandonada. Os capangas o empurraram para dentro, e lá dentro ele viu Zilda, sentada em uma cadeira, com um sorriso diabólico no rosto. E ao lado dela, o delegado Costa, amarrado, amordaçado, imóvel. Ricardo não entendeu o que estava acontecendo. Zilda se levantou, caminhando até Ricardo. Bem-vindo ao seu pesadelo, Ricardo. Agora vamos começar o jogo de verdade. E então ela revelou o segredo final. O segredo que mudaria tudo. O delegado Costa não é o pai do Júnior, Ricardo. Ele é seu pai. O mundo girou. Ricardo cambaleou sem acreditar. Pai? O Costa? Impossível. Mas fazia sentido. Fazia todo sentido. A Zilda havia usado todos, manipulado todos. Tinha armado uma teia de mentiras e traições que havia destruído sua vida. E agora era a hora da vingança. Zilda pegou uma faca e sorriu. É a sua vez de pagar, Ricardo. E eu vou saborear cada segundo. Mas antes que ela pudesse se aproximar, uma voz forte, firme, que ecoou pela casa. Para! Zilda! Chega! Todos se viraram. E na porta, parado com uma arma na mão, o Júnior, com um olhar determinado. Um olhar que Ricardo nunca tinha visto antes. Eu não vou deixar você fazer isso, mãe. Mãe? O Júnior chamou a Zilda de mãe? Nada fazia sentido. Absolutamente nada. O que estava acontecendo ali? Qual era a verdade? E quem era o Júnior, afinal? Ricardo olhou para os olhos do Júnior e viu. Viu a verdade. Viu o terror. Viu a loucura. Eu não vou deixar ninguém machucar o meu pai, Júnior gritou, apontando a arma. E então atirou. Mas não na Zilda, em Ricardo. Eu não vou deixar ninguém machucar o meu pai, Júnior gritou, apontando a arma. E então atirou. Mas não na Zilda, em Ricardo. Um baque seco, um grito abafado. Ricardo sentiu o impacto, a dor lancinante rasgando o peito. Caiu, de joelhos, a visão turva, o ar sumindo dos pulmões. Júnior correu até ele desesperado. Pai, pai, fala comigo. Eu não queria. Zilda observava tudo, paralisada, o rosto uma máscara de horror. Os capangas confusos, sem saber o que fazer. Ricardo tossiu, cuspindo sangue. Olhou para o Júnior, os olhos marejados. Por que, Júnior? Júnior chorava compulsivamente, tremendo da cabeça aos pés. Eles
Eles me obrigaram, pai. Disseram que iam te matar se eu não fizesse isso. Eu não tive escolha. De repente, um estrondo. A porta da casa arrombada. Policiais invadiram o local, gritando ordens. Confusão generalizada. Tiros, gritos, desespero. No meio do caos, Ricardo viu Zilda. Ela sorria, um sorriso vitorioso. Macabro. Finalmente consegui o que queria. Ela sussurrou, antes de desaparecer na escuridão. Ricardo sentiu a vida esvaindo-se. Olhou para o Júnior, o rosto banhado em lágrimas. Júnior, me escuta. Júnior se aproximou, o ouvido perto da boca de Ricardo. A verdade está no cofre, Ricardo sussurrou com as últimas forças. No cofre do escritório. E então o silêncio, o breu, a escuridão eterna. Ricardo Albuquerque estava morto. Júnior gritou, um grito gutural, animalesco, que ecoou pela casa. Os policiais me agarraram, tentando acalmá-lo. Mas ele estava fora de si, descontrolado. De repente, um dos policiais se aproximou, o rosto sério. Precisamos revistar o garoto. Sigam os protocolos. Outro policial concordou. Claro, chefe. Já volto. Enquanto os policiais discutiam, Júnior aproveitou a confusão e se desvencilhou dos braços dos agentes. Correu em direção ao corpo de Ricardo, ajoelhando-se ao seu lado. Pai, eu te amo, eu te amo. Ele gritava desesperado. E então, algo inacreditável aconteceu. Júnior pegou a arma que estava caída no chão, apontou para a própria cabeça e pum! Um tiro seco, um corpo caindo sobre o outro. Júnior estava morto. Os policiais paralisaram. Olharam uns para os outros. Lamentável, não acham? Todos se viraram. E ali, parado na porta, com um sorriso no rosto, Paulo, o amigo assistente social e cara que sempre ajudou todo mundo. Vocês não imaginavam, né? Ele disse, caminhando lentamente em direção aos corpos. Que eu sempre estive um passo à frente de todos vocês. Os policiais apontaram as armas para ele. Parado! Você está preso! Paulo riu, uma risada debochada que dava calafrios. Preso? Vocês não entendem, né? Eu sou a lei. Eu sou a ordem. Eu sou o futuro. E então, a revelação chocante. Paulo tirou o casaco e todos viram. Ele vestia um colete à prova de balas. E por baixo do colete, uma camisa da polícia. Federal. Agente Paulo Ferreira, especialista em casos de corrupção e lavagem de dinheiro. Infiltrado na quadrilha do delegado Costa há anos. Tudo isso foi um plano, Paulo disse, o sorriso aumentando. Um plano para derrubar a organização criminosa que assola esse estado. E vocês foram apenas peças no meu jogo. Os policiais estavam boquiabertos, sem palavras. Mas e a Zilda? Um deles perguntou, finalmente encontrando a voz. E o Ricardo? E o Júnior? E o Lucas? O que eles tinham a ver com tudo isso? Paulo riu de novo. Ah, a Zilda. Uma peça fundamental. Uma mulher rancorosa, disposta a tudo para se vingar. Perfeita para manipular e conduzir o Ricardo para a... Ele se aproximou dos corpos, agachando-se ao lado deles. E o Ricardo? Um playboyzinho mimado, que nunca soube de nada. Apenas um instrumento para atingir o meu objetivo. Paulo levantou a cabeça, olhando para os policiais. Mas o melhor de tudo foi o Júnior, ele disse, os olhos brilhando. Ele era especial. Um garoto inteligente, perspicaz, com um potencial incrível. Pena que se deixou levar pela ambição e pela ganância. E então a bomba final. A revelação que destruiu tudo. Na verdade, Paulo disse, a voz sussurrando. O Júnior era meu filho. O silêncio voltou a reinar na casa. Um silêncio pesado, denso, carregado de segredos e... Mentiras! Paulo se levantou, limpando as mãos na calça. Bem, rapazes, acho que o show acabou. Agora vamos recolher as provas e dar um fim nisso tudo. Mas lembrem-se,
A verdade nem sempre é o que parece. E então ele saiu da casa, deixando para trás um rastro de morte e destruição, e um mistério ainda maior. O que aconteceria agora? Qual seria o próximo passo de Paulo? E qual era a verdadeira face daquele homem? A noite estava longe de terminar, e o pesadelo estava apenas começando. Paulo, de terno impecável, ignorou as sirenes que se aproximavam. Entrou no carro, um carrão preto com vidros fumês. Sumiu na noite, deixando para trás o caos, os corpos, as perguntas. Dias se passaram. A notícia do mega esquema de corrupção, envolvendo Duidade Costa, a Zilda e sei lá mais quem, explodiu na mídia. A cidade inteira comentava, chocada. Mas o Paulo virou herói. O cara que desmascarou a máfia. O agente infiltrado que arriscou tudo para fazer justiça. Só que, e a grana toda? E o cofre que o Ricardo falou antes de morrer? Ninguém encontrou nada. A polícia vasculhou o escritório do ricaço de cabo a rabo. Nada. Zero. Até que uma faxineira, Dona Cleusa, fuçando num canto escuro, atrás de um armário velho, achou uma passagem secreta e dentro um cofre enorme. Aí a história virou de vez. Dentro do cofre não tinha dinheiro. Tinha um vídeo, uma confissão do Ricardo, contando tudo. O abuso na boate, a Zilda, a Marta, o Paulo, tudo. E no final um recado, pro verdadeiro herdeiro, para quem merecesse a grana. E quem era? Ninguém esperava. A Dona Cleusa, a faxineira, a mulher que achou o cofre. No vídeo, Ricardo explicava que a Dona Cleusa, anos atrás, tinha ajudado a Marta a fugir, a escapar da Zilda, a recomeçar a vida. E a Dona Cleusa, o que fez com a fortuna? Não gastou com luxo, com carrão, com viagem. Doou tudo para instituições que cuidam de vítimas de violência, para ajudar quem precisa. E o Paulo sumiu. Ninguém sabe onde tá. Se tá vivo, se tá morto. Mas a gente sabe que essa história não acabou, que ele vai voltar, que a verdade, uma hora, sempre aparece. E você? Tá esperando o quê? Você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias que vão explodir sua cabeça. Esmague o botão de like agora. Mostre que você faz parte dessa comunidade insana. Inunde a seção de comentários com suas reações. Qual sua teoria sobre o Paulo? A gente quer saber. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com 5 amigos que precisam conhecer esse final alucinante. Só quem é fã de verdade vai fazer isso. Bora mostrar nossa força.